para que possa barrar mesmo. Apesar de eu ter sido acusada do gerente lá, ele mandar recado diretamente para mim. Ele não manda para o José Augusto, o diretor-geral, mas ele manda para a Luzia, diretora do teatro. Toda vez que eu chego na porteira, tem um recado para mim, umas folhas de papéis, como se o povo do teatro fosse empregado da Oxinor, e ele manda para que eu assine o nome de todo mundo e devolva para ele. E eu fui domingo no carro do meu outro filho e fui barrada. Eu só entrei porque entrei no carro de som. Porque o capataz de lá, que eu chamo ele de capataz, esse que eu poderia entrar de pés, mas naquele outro carro eu não podia entrar. Eu só podia entrar se fosse no carro de José Augusto ou no carro de som, mas em outro carro não podia entrar. E quando eu entro, chego lá, existe uma outra entrada e outra saída, tinha carro lá em cima, que não era do meu filho, não era carro que eu tinha entrado, mas era uma caminhoneta que tinha subido pelo outro lado e estava lá em cima. Então, isso que eu estou falando aqui, eu tenho coragem e vontade de falar no domingo, para que saiba que eu sou uma cidadã, certo? E entro para fazer um trabalho bonito. Eu não entro para me esconder e nem fazer desordem na fazenda. Nunca fiz, como é que eu ia fazer agora, depois de 66 anos de idade? Então, eu estou me sentindo agredida, por esse cidadão chamado Jerônimo. Eu quero que ele esteja escutando essa rádio, para ele saber como ele está me agredindo, uma pessoa de 66 anos, todo final de semana, botando aquele capataz na porteira para sempre ter um recado para mim. Ele não passa para José Augusto, ele só passa para Luzia Maria. Então eu acho da parte dele uma covardia e ele está agredindo uma pessoa que faz o bem da comunidade e não o mal. Eu quero dizer assim a você, Glau, e a todos que fazem essa rádio, que é muito bom quando a gente pode falar num lugar que tem certeza que está falando a verdade. Eu estou falando a verdade olhando no rosto de cada um de vocês e estou dizendo isso, porque se hoje ou amanhã doutor Ricardo proibir a nossa entrada definitiva para fazer o teatro, eu quero que todos saibam que o cabeça de tudo foi esse tal Jerônimo, que é um invasor holandês, porque ele não é tejo-papo, não sei de onde ele veio, não conheço ele. Jogar pimenta nele, água quente e pimenta para ele fugir. Então, é um invasor holandês que está nos atormentando, se chama Jerônimo. Então pronto, reúna as heroínas de Tejupapo, Luzia, e vá... Agora a luta é diferente. Veja bem, a luta agora é diferente. A senhora reúna as heroínas de Tejupapo e vá ao encontro de Ricardo Essinger, proprietário daquele terreno. Porque aí a senhora vai com um advogado, entendeu? Inclusive está aqui o nobre advogado, nosso nobre colega, né? Advogado da associação. Da associação, Doutor Cleiton. Dr. Cleiton. O senhor acompanha lá, dona Luzia, para ver esse termo de doação que ele se comprometeu. Né? Ele comprometeu, o senhor foi, Cleiton, a doar o terreno? Se comprometeu a doar o terreno e até agora não fez nenhum movimento. Abre o microfone aqui para Cleiton, por gentileza, Júnior. Para a gente ver a voz do advogado da Associação Heroína de Tejupapo. Bom dia, doutor Cleiton. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. A Luzia. Vim só lhe dar um cheiro aqui, porque sabia que a senhora estava aqui, viu? Ele se comprometeu, não foi, Cleiton, a doar o terreno, Ele se não foi? comprometeu a doar o terreno, Glauco. Inclusive, eu tinha conversado com o Augusto antes, porque a nossa intenção, na verdade, era fazer um uso capião, entrar com a ação de uso capião em nome da associação, pelo uso daquela terra há mais de 10 anos, com o Teatro das Heroínas e com todos os benefícios que o teatro traz, que a associação traz para aquela comunidade. Só que Augusto me falou que teve uma conversa com o senhor Ricardo Essinger e ele tinha se comprometido a doar, fazer uma doação, informou inclusive que não precisava a gente tomar atitude nenhuma, porque ele ia doar de livre e espontânea vontade aquelas terras para a Associação das Heroínas de Tejupapo. Então nós ficamos aguardando e eu até me fugiu da memória, e isso o Augusto também não comentou mais nada comigo, eu também me fugiu da memória e foi se passando o tempo e até o presente momento ele não fez esse movimento, ele não tomou essa atitude, não fez essa ação de fazer essa doação das terras. E agora a dona Luzia está enfrentando esse problema
com esse invasor. E eu digo uma coisa, dona Luzia, mais do que as heroínas de Itajucupapo, hoje nós temos que convocar os heróis de Goiânia. Os heróis, todos os heróis de Goiânia, as heroínas e os heróis, porque A luta hoje tem que ser uma luta conjunta. as heroínas de Itajucupapo é um patrimônio de Goiânia, um patrimônio de Pernambuco e um patrimônio do Brasil. Então a gente não pode deixar isso morrer de jeito nenhum. A gente tem que lutar mesmo com todos os heróis de Goiânia e com todos os heróis de Pernambuco. Se for possível, a gente vai até o governo do estado conversar com o governador para resolver esse problema que a senhora está tendo. Viu? E a senhora sabe que pode contar comigo a hora que for. Doutor Cleito, hoje, agora pela manhã, eu estive no local. Eu fui com o subprefeito Alberes e nós fomos olhar porque ele tinha proibido tirar até os espinhos, que a gente faz uma limpeza no terreno, e de ontem para cá ele mudou de ideia. Deixou que a máquina entrasse e fosse tirar os espinhos. Então eu fui com o Alberes, o subprefeito, está no lugar do irmão, de André, e quando eu cheguei lá, eu vi que o trator passou por dentro do cenário, por onde a gente faz a apresentação. E deixou aqueles catombo no chão, que aquilo vai incomodar demais a passarela E de pode todo provocar um mundo que está acidente. fazendo o teatro. Então, eu fiquei assim, abismada, olhei para o Alberes e disse, Alberes, você está vendo como aqui está sendo prejudicado? Vai armar arquibancada, mas aqui vai ter gente que vai cair, vai tropeçar. Já teve uma que deu uma torção no pé, certo? E isso daí, esse trator, pelo tamanho do pneu dele, ele vai deixando aquele catombo e As vai marcas, né? prejudicando o lugar já do cenário, onde a gente faz a apresentação. É um caso que tem que ser visto com carinho. E eu acredito que o Dr. Cleito, juntamente com o Augusto e a equipe da associação Heroínas de Itajucupapo, vai intensificar isso, Cleito. Para ver se a gente consegue. Nós vamos encampar aí, Glauco, uma batalha, não só agora, durante a época do teatro, mas até porque eu não conheço esse Jerônimo. Eu perguntei ao Augusto também me informou que não conhece. Nós não sabemos nem se é pulseiro, se é algum administrador, nós não sabemos nem Ele é o administrador, ele fica na terra da Oxnor. Ele é funcionário, Ele é funcionário do da Oxnor. Ele é funcionário da Oxnor, ele é funcionário de Ricardo Essídia. Na outra, então, é uma em pessoa outros tempos, certa para se recorrer ao Ricardo. todos os gerentes que já passou na Megaó, eles sempre deram apoio ao teatro, todos eles. Mas depois que saiu o último, que foi Manuel Pedro Filho, esse homem assumiu. Ele fica na Oxinó, mas manda na Megaó. Então, todo ano ele sempre tem alguma coisa para fazer contra nós. Mas esse ano foi o pior ano que existiu. Porque ele me acusa de ter sido eu que denunciei ao IBAMA. E eu disse para ele, na presença dele, porque o empresário Oswaldo Rabelo Filho falou com o doutor Ricardo para deixar a gente entrar para fazer os ensaios. Que ele queria, assim, que a gente fosse só no dia do teatro, apresentar o teatro e não fizesse ensaios. Foi quando o Oswaldo Rabelo Filho tomou conhecimento, foi até a minha casa me convidar para me falar para ele, olhando nos olhos dele, porque ele queria saber se eu estava falando a verdade. E eu disse, Oswaldinho, você me conhece há mais de 42 anos, eu trabalhei em política com você. E você sabe que eu não sou mulher de meia conversa. Se eu tiver feito uma coisa, eu digo o que fiz. Agora, eu não vou me acusar daquilo que eu não fiz. Eu não denunciei o IBAMA. E quando a minha filha subiu, que bateu algumas fotos, que ela saiu, ela disse para o rapaz do trator, nós vamos denunciar o IBAMA. Ela desceu pelo um lado e o carro do IBAMA subiu pelo outro. Então ele disse, não foi a senhora, mas foi sua filha, certo? E o Oswaldo Rabelo chegou lá para falar com ele, me levou até a presença dele, para eu falar na presença dele que não tinha sido eu. Você acredita que ele não abriu nem o portão para o empresário Oswaldo Rabelo entrar? Muito mal educado. Ele é uma pessoa mal educada e mal informada. Eu mandei um convite para ele no ano 2009, um convite, e ele me devolveu esse convite por uma empregada. E a empregada chegou lá em casa quase chorando, com vergonha do que ele estava fazendo. Mandar um convite e o cara devolveu o convite. Aí você vê o tipo de pessoa que ele é. Por isso que eu digo que ele é um invasor holandês. E como vocês bem disseram, a gente tem que medir forças agora, não é só com as heroínas, não. É com os heróis de Goiânia. Certo? Para poder expulsar o invasor holandês que está em Itajucupapo. Tem que ser uma luta conjunta.
E eu acredito que vai chegar, dona Luzia, vai chegar o dia. Eu Nós acredito. podemos até ver a questão até com a Prefeitura de Goiânia, se seria viável uma desapropriação daquela área. Até por se tratar de uma terra improdutiva, que não existe cultivo de nada, nem exploração nenhuma naquela área. A terra é abandonada e só é tratada na época do teatro, porque a associação é quem cuida e quem trata daquela área. Então nós podemos até conversar com o governo municipal ou o governo estadual, através da Fundarp, a questão da desapropriação. E eu acho que é mais interessante através da Fundarp a questão da desapropriação daquela área em benefício da associação. Já que é relativo à cultura, né, Cleiton? Claro.